a decisão tomada hoje pelo Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, que afastou a juíza Gabriela Hard e os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima e também o juiz federal Danilo Pereira Júnior. Essa investigação ou correição, que não deixa de ser uma apuração, uma investigação, da Corregedoria Nacional de Justiça, ela começa no ano passado. Depois que, por volta de maio do ano passado, depois que o juiz Eduardo Apio, ele detecta graves irregularidades, indícios de desvio de recursos na 13ª Vara Federal de Curitiba, da qual ele era titular naquela ocasião. Ele então faz uma representação para o CNJ e elenca aquilo que ele encontrou e dizendo que havia realmente a suspeita de desvio. Só que ele não podia investigar aqueles juízes. O que ele faz? Ele pede ao CNJ, informa ao CNJ. Algumas semanas depois, o Eduardo Apio é derrubado. Ele cai por decisão do TRF4, justamente por magistrados que ele estava denunciando, implicando, apontando como protagonistas de supostas irregularidades. Ele é afastado. Quem assume no lugar dele, tempos depois, é o Danilo Pereira Júnior, que era um juiz que tinha sido substituto no TRF4, afastado hoje. Mas ele assume no lugar do Apio. O Apio vai depois para uma vara previdenciária, constrangido a ir para essa vara previdenciária, porque havia um processo disciplinar contra ele, ou a ameaça de abertura do processo disciplinar, porque ele foi afastado cautelarmente, e aí disseram, se você sair da vara, nós fazemos um acordo, não tem processo disciplinar contra você, porque ele não poderia ser afastado. Como ele precisava continuar como juiz, ele então aceitou ir para a vara previdenciária. Qual era a acusação contra ele? Que ele fez um telefonema ao filho do Marcelo Manucelli, que estava tomando decisões, anulando as sentenças do próprio Apio, sentenças que agora o CNJ reconhece como legítimas e baseadas em decisões do STF. Qual foi essa a alegação desse telefonema que ele deu? Disseram que nesse telefonema ele estava ameaçando o filho do Marcelo Manucelli, que vive em união estável com a filha do Moro, e a própria filha do juiz Sérgio Moro foi quem gravou esse vídeo. Isso foi usado, embora não houvesse nenhuma ameaça, para o afastamento cautelar dele. E depois ele foi praticamente obrigado, teve que fazer esse acordo do CNJ e aceitar sair da 13ª Vara. O Danilo Pereira Júnior foi, então, nomeado, logo depois participou de um processo seletivo e foi nomeado titular da 13ª Vara, justamente o juiz que é ligado ao Moro e que agora está sendo afastado. Gabriela Hard, qual foi o fundamento do afastamento dela? Que ela teria homologado um acordo bilionário da Petrobras com o Ministério Público Federal, que destinava recursos para uma fundação de direito privado criada pelo Deltan Dallagnol. Qual é a suspeita do CNJ? De corrupção. Cita isso, corrupção passiva por parte da Gabriela Hard. E também fala em peculato. E também não cita, mas existe uma outra denúncia que é do Tony Garcia, que caracterizaria prevaricação por parte dela, isto é, deixou de tomar a providência que deveria tomar como juíza ao tomar conhecimento pelo depoimento do Tony Garcia, de que o Tony Garcia foi um agente infiltrado de Moro, que a lei não admite, mas o Moro transformou o Tony Garcia em agente infiltrado para que o Tony Garcia levantasse informações que não tinham nada a ver com o processo que o levou à prisão. Essa denúncia o Tony Garcia fez, essa denúncia o Tony Garcia confirmou ou revelou em detalhes, antes mesmo que se tornasse público o depoimento, ele revelou em detalhes numa entrevista que ele nos deu para a TV 247, e isto também ensejou a própria convocação dele para depoimento no CNJ, também, que prestou depoimento
para a Polícia Federal, para o delegado da Polícia Federal, mas essas são acusações contra Gabriela Hard. Gabriela Hard teria então cometido crime de corrupção e peculato, porque fez um acordo informal, um acordo do qual ela própria poderia se beneficiar, porque esta fundação pagaria por palestras, inclusive palestras dela, palestras de Deltan Dallagnol, palestras de outros procuradores daquela turma da Lava Jato. Poderiam se beneficiar desses recursos. Ela não tinha autoridade para homologar, e ela fez essa homologação com informações precárias, inclusive com informações extraoficiais que teriam sido enviadas a ela por Deltan Dallagnol, por um aplicativo, por mensagens de aplicativo, sem ela ouvir a Petrobras e sem levar em consideração que esses recursos teriam que ser destinados à União, como de fato seria depois, por decisão do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, ela não cumpriu, ela não obedeceu vamos dizer assim, o procedimento natural de um magistrado, as regras, o rigor. Ela não teve nenhum rigor, tratou como se fosse algo informal e tomou uma decisão da qual ela se beneficiaria ou outras pessoas ligadas a ela também se beneficiariam. Thompson Flores, Loraci Flores de Lima, que é o desembargador, os dois do TRF4 que foram afastados, eles eram da turma da Lava Jato, que revisava as decisões lá da 13ª de Curitiba. O Apio tinha anulado os processos em relação ao Tacla Duran e também em relação a Raul Schmidt. E o Apio fez isso cumprindo decisão do STF. Ele cumpria a decisão do STF. Porque o STF anulou as provas da Odebrecht porque não há nenhuma garantia de que as provas não tenham sido manipuladas. Não houve a chamada custódia das provas, não houve esse cuidado. Por isso, o Lewandowski, ministro da época, e também o Dias Toffoli tomaram decisões dizendo para anular as sentenças que estavam baseadas em provas da Odebrecht. O Apio cumpriu essa decisão, fez o que um juiz deve fazer. A Corte Superior decidiu desta maneira, ele cumpre. No caminho surgiu o TRF4, e aí o Thompson Flores e também o Loraci Flores de Lima, que eles consideraram o Apio suspeito, e com isso anularam todas as decisões dele em relação à Lava Jato, inclusive a que tinha suspendido esses processos contra Tacla Duran, suspendido e anulado. Essas sentenças contra o Tacla Duran, ou essas decisões contra o Tacla Duran e também Raul Schmidt. O que estava fazendo o TRF4, isso que aponta o corregedor Luiz Felipe Salomão? Estava, na verdade, revisando uma decisão do próprio STF, fazendo um bypass judicial. Não tem autoridade para isso. Sabia as decisões do STF, mas ao considerar o Apio suspeito e anular todas as decisões do Apio da Lava Jato, estava, na verdade, anulando uma decisão do STF. Por isso foram afastados. Temos que lembrar que Thompson Flores era presidente do TRF4 quando o Rogério Favretto tomou uma decisão legítima em habeas corpus, que libertava o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era uma decisão legítima, tinha um habeas corpus, ele tinha autoridade para isso, porque ele era do plantão judicial, ele que respondia pelo TRF4 naquele dia. Houve uma decisão do Gebran, o Moro que coordenou tudo isso. Isso já é público, isso nós já tratamos disso nos documentários que nós fizemos sobre o Moro, e também do 580 dias, que fala da prisão do Lula. O Moro coordenava tudo isso, e anularam, não deixaram, impediram que a decisão do Favretto fosse cumprida. E o Thompson Flores deu a última decisão. Não tinha, naquele momento, jurisdição para isso. Não foi esta a causa do afastamento dele, mas eu estou apenas lembrando quem é Thompson Flores. Não é porque isso já teve um arquivamento por parte do STJ. Então, não foi isso que levou ao afastamento hoje do Thompson Flores. O que houve é o bypass que eles deram no Supremo Tribunal Federal, o desrespeito
o não cumprimento de decisão do STF. Isso é uma absoluta ilegalidade. Uma pessoa que faz isso não pode continuar sendo magistrado. Por isso ele foi afastado. O Loraci Flores de Lima foi quem também participou da decisão do TRF4, que considerou o Apio suspeito e, com isso, anulou as decisões do Apio, que, na verdade, anulavam decisões do STF. O Danilo Pereira Júnior era um juiz substituto. E ele, algumas vezes, ele atuou no TRF4 e ele tomou decisões também que contrariavam as decisões do próprio STF. Importante saber do Danilo Pereira Júnior, que é absolutamente ligado ao Moro. Ele atua no caso da prisão do Tony Garcia, lá em 2004, 2005, como um longa-manos do próprio Moro. Ele já é juiz federal, tinha sido advogado do consórcio Garibaldi, e ele então, que levou a prisão do Tony Garcia, ele então vai até um ex-diretor do consórcio Garibaldi, negocia com ele, leva ele para prestar um depoimento ao Moro, que é um depoimento que tem falsas acusações contra o Tony Garcia, já reconhecido pela justiça, falsas acusações, mas que enseja ao Moro a prisão do Tony Garcia. Quando o Tony Garcia, então, é preso, o Moro pede que o Tony Garcia levante informações, grave pessoas sobre vários casos, inclusive politicamente, com implicações políticas, inclusive em relação ao José Dirceu, pessoas ligadas ao José Dirceu, que na época era chefe da Casa Civil. Esse é o Danilo Pereira Júnior. Quando o Apio é afastado pelo TRF4, ele participa do processo seletivo para assumir a vara que tinha sido do Moro, que é, na verdade, uma caixa preta que o Eduardo Apio estava abrindo e foi afastado quando estava abrindo e que encontrou essas irregularidades que levaram ao afastamento hoje desses dois desembargadores e desses dois juízes federais. Ele é, o Danilo Pereira Júnior, ele é um homem da confiança deste grupo. Então agora, depois dessa decisão, isso vai para plenário, amanhã já estão afastados, mas amanhã vai a plenário. O Moro não está sendo punido, e diz o próprio Salomão, porque o Moro não é mais juiz. Não está sendo afastado. Se fosse juiz, seria afastado também. Não está sendo afastado, mas ele poderá responder, ele deverá responder judicialmente pelos crimes ou pelas irregularidades, indícios de crimes, porque só vamos poder falar em crime quando tiver sentença condenatória. Mas, enfim, são indícios graves de crimes. Ele responderá, isto em investigações próprias. É isso que diz o corregedor. Ele não pode ser afastado, porque o corregedor podia afastar, afastou. Essa decisão será tomada, então, pelo CNJ. Atenção! Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, que é o presidente do STF, tem atuado para blindar estas pessoas. Ele já fez isso em relação a Gabriela Hart. Atenção para o detalhe. Luiz Roberto Barroso, ele tinha uma conta CC5 que foi descoberta na investigação do que foi depois da jurisdição do Sérgio Moro, de contas no exterior não declaradas no imposto de renda, isto quando Luiz Roberto Barroso era advogado. Ele aparece na relação das pessoas que tinham conta CC5, que é justamente o canal de lavagem de dinheiro. Como não houve investigação em relação a ele, não é possível saber exatamente qual a natureza da conta dele, mas ele tinha uma conta lá que esteve na relação que o Moro tinha sob sua jurisdição, que foi apontado e que foi descoberta essa relação pelo procurador Celso III. Bom, vamos continuar acompanhando este caso. Nós faremos uma série também agora para contar em detalhes, com pílulas diárias sobre a atuação do Moro na Lava Jato. Como foi que o Moro ganhou todo esse poder. E as suspeitas de corrupção em relação ao Moro, a própria esposa dele, isso de graves irregularidades, a esposa dele que é a Rosângela Moro, nós vamos contar em detalhes com pílulas diárias ou a cada 2 dias, espero que diárias, faremos isso agora nos próximos dias, mas hoje começamos então com essa decisão histórica do CNJ que afasta os lavajatistas, ou 4 lavajatistas. É importante saber em detalhes, apurar tudo que foi a Lava Jato e abrir aquela caixa preta da 13ª vara, porque a Lava Jato foi uma operação que arruinou o Brasil, abriu as portas para a extrema-direita. Nós já sabemos disso, que o próprio Thomson Flores foi quem manteve o Lula preso, né?
naquela ocasião, e agora ele está afastando o Loraci Flores de Lima, é irmão do Luciano Flores de Lima, que é um delegado da Polícia Federal, que foi quem grampeou a Marisa Letícia e depois isso foi divulgado, uma conversa privada dela com o filho, absolutamente particular. Isso foi divulgado e na ocasião teve grande repercussão política e não havia nenhum crime sendo cometido, revelado ali na conversa da Marisa Letícia com o filho dela. O Luciano Flores de Lima foi quem fez a condução coercitiva do Lula. Foi ele que foi lá na casa do Lula e levou o Lula ali meio espremido no elevador e que levou ali até o aeroporto de Congonhas, onde ele prestou depoimento e hoje se suspeita que, na verdade, eles estavam esperando encontrar alguma grave irregularidade do Lula, todas as buscas que fizeram naquele dia para levar o Lula preso a Curitiba. Não encontraram. Hoje, o próprio advogado do Lula na época, o Cristiano Zanin, suspeita que realmente esse era o plano. Mas o Luciano Flores de Lima, que é irmão do Loraci Flores de Lima, é quem comandou toda esta operação. Depois foi superintendente da Polícia Federal, quando o Moro se tornou ministro, e ele era quem o Lula diz que estava preso e ia lá sempre olhar o Lula, claro que numa atitude de constrangimento, para constranger o Lula, de demonstração de poder. O irmão dele já foi punido, outros têm que ser punidos, porque a Lava Jato foi, repito, uma operação que arruinou o Brasil. Acompanhe que nós vamos continuar agora dando mais informações sobre esse caso.